Homens e mulheres de 1 minuto. Mensagens especiais para o despertamento missionário da igreja. A mensagem que você irá ouvir a seguir tem por título: Amai os vossos inimigos. O tema da mensagem de hoje: amai vossos inimigos. Rapaz, eu não sei para você, mas para mim é quase radical essa exigência. A natureza ruim, vingativa, mal, sou mal por natureza, por condescendência. Ah, querido, e vim de um meio que o pessoal não é muito de perdoar. O que a gente aprendeu é o seguinte: do jeito que toca, dança, né? Vem com pedra, a gente vai com pedra, vem com pau, vai com pau, não perdoa, não dá perdão. Ah, meu Deus do céu, quando entramos para esta igreja, para este santo caminho, o caminho da salvação, como diz o santo apóstolo Paulo em Atos 24, verso 14, caminho da salvação, e que encontramos estas verdades que vamos passar para o Senhor nesta noite, nossa, dá vontade de desistir. Não dou conta de vencer isso não tem como eu viver isso. Mas para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. O grande filósofo, um filósofo alemão por nome de Schopenhauer, ele comparou a raça humana a porcos e espinhos. Porcos e espinhos. Diz que os porcos e espinhos deixam uma lição muito interessante para o humano, para os humanos. Diz que na época do frio, do inverno, lá na terra deles, lá na América do Norte, diz que eles procuram uma caverna e eles se apertam ali. Lá fora, gelo. E eles lá dentro vão se ajeitando ali, vão se ferindo, se sangrando, machucando e gemendo. Mas quanto mais aperta o frio lá fora, mais eles se aconchegam lá dentro da caverna. Sangue correndo, porque são porcos e espinhos, estão ferindo-se uns aos outros. Diz que muitos não aguentam a pressão, não aguentam as espetadas, e acaba se dispersando do bando. E lá fora, diz que no outro dia encontra eles mortos com os dentinhos arreganhados, porque morreu durante a noite no frio. E os que se aguentou lá dentro, mesmo se espetando, se ferindo, eles estão salvos. Então ele disse aqui que nós, como porcos e espinhos, às vezes, no nosso dia a dia, nós estamos nos ferindo um ou outro aí. Espeta daqui, espeta dacolá, você me espeta, eu espeto você, porque somos porcos e espinhos.
comparou assim a raça humana. Então diz que é melhor ficar às vezes aqui dentro, se apertado aqui, se espetando, se ferindo, às vezes até sangrando, mas é melhor do que ficar lá fora. Lá fora, querido, o negócio está feio. Lá fora, olha para cá, senhores, lá fora o bicho está pegando. Então fique aqui dentro. Não tem ninguém melhor que o outro. Se você sair daqui e tentar ir para outro lugar, não vai adiantar, que você vai chegar lá e vai ferir gente, porque é porco espinho. Então não adianta. Vamos nos atolerando aí, em nome de Jesus, vamos nos aguentando. Jesus está voltado. Amém. E logo, logo tudo vai passar. As tempestades vão passar. Amai vossos inimigos. Não é fácil não, amados. Amar os amigos, às vezes já não é muito fácil. Mesmo os amigos, entre amigos, ainda tem algum desentendimento, alguma desinteligência, alguns ferimentos, porque somos porcos, espinhos. Queridos, amar aqueles que amam nós, saudar aqueles que saudam nós, abraçar aqueles que abraçam nós, às vezes já não é muito fácil. Imagina os inimigos, aqueles que não gostam de nós, que tem gente que não gosta da gente. Mesmo sem você fazer nada com eles, é uma coisa horrorosa. Aqueles que está perseguindo a gente, caluniando a gente, tirando a gente do emprego, do serviço, levantando falso da gente, mentindo a respeito da gente, queimando o filme da gente, a imagem da gente por aí. Amar essas pessoas, Senhor, orar por eles. Pessoas tirando a vida da nossa família, matando nossos filhos, nós vamos ver nessa noite. Uma viúva, alguém matando ali o filho, tirando o único filho, um filho prendado, um filho abençoado, matou o garoto, e depois vocês vão ver o resultado, como é que essa mulher agiu. Querido, aqueles que estão batendo nos nossos filhos, arrancando sangue neles, jogando lixo no nosso quintal, cantando a nossa família quando passa na rua, esses que fecham gente na rua, viu, querido, ainda fala palavrão, ainda faz gesto obsceno em cima de você, uma misericórdia, gente. Para mim, na minha natureza, como não é fácil. Mas eu sei que tem gente aqui nessa noite que tem uma templa boa, abençoada, perdoadora, pessoas que perdoam mesmo, pede desculpa, pessoas que se ajoelham, se preciso for, chora. Eu sei que tem. Mas eu sei que também pode ser que tem gente aqui nessa noite de temperamento doído, vingativo, difícil para dar perdão. E vocês vão ver nessa noite, meus queridos, que você só se tornará filhos do vosso Pai que estás nos céus. Sim, é ver o sim de novo. Sim, se você conseguir amar essas pessoas, essas criaturas. Eu quero que vocês procurem nas vossas biblinhas assim, seja na versão que for aí, eu estou lendo versão viva, Bíblia viva. Estou lendo aqui 1 João, não é Evangelho de São João, é 1 João, perto do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Está bem perto de Apocalipse, finalzinho da Bíblia assim, ó, está terminando. Fácil de encontrar. Quem encontrou, diga amém. Amém. E quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. 1 João, está bem perto de Apocalipse, não está no Velho Testamento, ó. Está bem no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse.
1 João 3,15. Mas alguém está precisando de misericórdia aí, gente? Não encontrou? Deixa eu ler nessa versão. Olha para cá, levanta a cabecinha um pouquinho da sua Bíblia, vê nessa versão, depois confere aí. Aqui diz assim, olha bem: qualquer um que odiar o seu irmão em Cristo Jesus já é na realidade um assassino no coração. E vocês sabem que um assassino não tem vida eterna. Essa Bíblia, essa versão é bem clara assim. Aqui diz que aquele que odeia seu irmão, odiar o seu irmão em Cristo Jesus, diz que na verdade já é um assassino. Odiar já é um assassino. E o finalzinho do verso: e vocês sabem que o assassino não tem vida eterna, não tem vida dentro de si. Odiar o Senhor, tem pessoas que odeiam, mas odeia mesmo com força. Odeia o papai, odeia a mamãe. De vez em quando a gente escuta a filha dizendo por aí: odeia minha mãe, não gosto dela. Você escuta isso sempre. Eu odeio o irmãozinho, não gosto dele, não consigo amá-lo. Não gosto do meu diácono, olha, eu só saindo da igreja por causa daquele ancião, aquele nojento. Eu não gosto do meu pastor. Rapaz, às vezes isso é comum acontecer, gente. E que descuido miserável. Agora eu entendo, Senhor, os senhores puxando assim, Mateus, capítulo 5, Mateus 5, versículo 21 de Mateus, o primeiro livro aí do Novo Testamento, diz assim: de acordo com a lei de Moisés, a regra era: se você matar, deve morrer. Mas eu ampliei mais essa regra, disse Jesus. Eu digo que basta você ficar com raiva, mesmo que seja só em casa, para que já corra o perigo do julgamento. Se você chamar um amigo de idiota, corre o perigo de ser levado perante o tribunal. E se você amaldiçoar alguém, corre o perigo das chamas do inferno, mesmo que seja em casa. Quantas das vezes, Senhor, às vezes em casa, a gente descuida e diz: não gosto de fulano, ele é um idiota, um tolo, não gosto dele, estou com raiva dele. Aqui diz Jesus que já matou, já matou. Mateus capítulo 5 ainda, você aí com Mateus 5, versículo 43, há um ditado que diz assim: amem seus amigos e odeiem seus inimigos. Olha, imagina o Senhor, nos dias de Jesus aqui, havia até um provérbio que era muito comum, que rodava no meio do povão, e o provérbio era esse: ama os amigos e odeia os inimigos. Odeia os samaritanos, odeia os romanos, odeia os filisteus, amalequitas, odeia os cananitas, odeia, mata, odeia eles. Odeia. Era um provérbio. Porém eu vos digo, ame seus inimigos, verso 44. Ore por aqueles que perseguem vocês. Verso 45. Só desta forma vocês tornarão-se filhos do vosso Pai que está no céu. E agora perdoa, Senhor. Agora o negócio ficou sério. Porque se sair por aí perguntando quem é filho de Deus, todo mundo, até o coisa ruim, o capeta, como se diz, o Satanás, é capaz que levanta também as mãos. Viu, querido? Viu? Se sair por aí perguntando quem é filho de Deus, deixa eu ver as mãos. Todo mundo levanta as mãos. Mas aqui Jesus está dizendo, é palavra de Jesus, palavra da vida. Você só se torna filho de Deus se você conseguir amar seus inimigos, orar pelos que perseguem você, pelos aqueles que maldizem você. Só assim que você tornará filho do vosso Pai que estás nos céus.
Queridos, eu tirei de um livro famoso que essa igreja possui, Desejado de Todas as Nações, página 310. Xeroquei e fiz questão de colocar aqui. Aqui diz assim: o homicídio começa primeiro na mente, aqui. Aquele que dá o ódio, ao ódio, um lugarzinho no seu coração, está pondo o pé no caminho do assassínio. E as suas ofertas são detestáveis para Deus. Esse parágrafo aqui, Senhor, me doeu muito quando eu conheci esse parágrafo. Aqui diz que o homicídio começa primeiro aqui, na mente. E aquele que dá no seu coração um espaçozinho para o ódio, já é na verdade um assassino. Bateu com 1 João 3,15. Se você odiar seu irmão, você já é um assassino. Se você disser que ele é um idiota, você já está correndo o risco do inferno, do julgamento. Idiota, um tolo. E aqui diz que as ofertas dessas pessoas são abomináveis para Deus. Ele detesta. As ofertas são abomináveis, Senhor. Ofertas. Oferta. Essas ofertas que a gente traz, essas ofertinhas que traz com sacrifício. Tem uns que são zelosos com as ofertas, Senhor. E faz bem ser zelosos. Ofertas de gratidão, ofertas de sacrifício. Mas aqui diz, Senhor, que quando nós temos no nosso coração ódio, essas ofertas é detestáveis para Deus. Detestáveis. Num livro chamado Vida e Ensino, também que essa igreja possui, de Ellen G. White, página 78, ela disse que a igreja está cheia de ódios velados. Ódio velado. Pessoas com raiva uns do outro, mas encoberto. Você vê sorrindo, aperta-te a mão, trabalha juntos, faz trabalho missionário juntos, cantam juntos, trabalham juntos na igreja, são líderes, participam de comissões e tal, mas está com o coraçãozinho cheio de ódio, Senhor. Ódio velado. E ela diz que o ódio velado é pior, é mais doído do que o ódio aberto. O ódio aberto, aquele ódio público, todo mundo sabe. A gente desentendeu, discutiu aqui com o irmãozinho da igreja, foi quase que no muro, que nos tapa, mas depois se reconcilia, se ajeita e fica tudo bem de novo. Agora o ódio velado é um negócio sério, Senhor. As pessoas não se revelam. Trabalham junto, anos a fios junto, diaconisa, Ministério da Mulher, de escola sabatina, mas lá dentro, Senhor, está cheio de raiva, cheio de mágoa, de vingança, não consigo perdoar, ela me ofendeu, ela me machucou, eu até parece que perdoei, mas eu não esqueço, eu não gosto dela, nossos anjos não combinam. Tem uns que usam esse provérbio assim, nossos cachorros não caçam, nós não dá certo. Chama ódio velado. Ódio velado, Senhor. Abandona isso, Senhor, em nome de Jesus. Pede a Deus, ora a Deus, Jesus, pede a essa igreja para orar por você, porque senão de repente você está perdendo seu tempo. De repente você vai nadar e morrer na praia. Pede a Deus, a porta da graça ainda está aberta. Pede a Deus perdão. Ore por essas pessoas. Ore muito, muito mesmo. Agora, opa, olha o perigo, gente, olha o perigo. Não entra com o celular ligado aqui não, queridinhos, em nome de Jesus Cristo, desliga isso. Olha para cá, Senhor. Agora eu entendo, querido, que está escrito em Mateus 5, e o versinho 23, quando você estiver diante do altar,
para oferecer a sua oferta a Deus, e se de repente você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa de lado do altar a sua oferta, vai pedir desculpa, vai fazer as pazes primeiro, e depois volta e dá a sua oferta. Rapaz, que negócio sério, está aqui no Novo Testamento, é palavra de Jesus, palavra da vida. É a Bíblia que você tanto preza, tanto estima, você que cita versos e mais versos, sabe, decora e salteado. Viu, queridos? Agora eu entendo então. Nós vamos resumir a coisa aqui. Se você vem para oferecer a sua oferta, e de repente você a lembra, que você tem alguma coisa contra alguém. Sim, a hora que você for dar a sua ofertinha, os diáconos estão preparados, aquela leitura já foi feita, ou se não, uns estão usando aí o som, está falando bonito, né? Aquele vozeirão, e tal, e o diácono parte para o corredor, e você já está com ela na mão. Está com ela na mão, Senhor. Mas você a lembra. Nossa, eu estou brigado com a minha esposa, eu estou brigado com a minha filha, eu estou brigado com o meu irmãozinho da igreja, eu estou de mal da minha sogra, a sogrinha, misericórdia. Eu estou de mal do meu genro, eu estou de mal da minha nora, eu estou de mal com colega da escola, de mal com colega lá da faculdade, com colega do serviço. Meu Deus, então não posso dar essa oferta, é a palavra de Jesus. Disse Jesus, deixa essa oferta, volta com ela para o bolso e vai fazer as pazes. Não é assim que está na sua Bíblia, Senhor? A minha Bíblia é muito moderna, a versão dela, não sei se exagera um pouco, mas está assim aqui na minha Bíblia. Quando você vier trazer a sua oferta, e de repente você ia lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, ou que alguém tem alguma coisa contra você, não dê a sua oferta, deixa ela do lado do altar, e vai fazer as pazes. Depois volta. Queridos, sabe o que eu tenho medo? Porque a oferta, em todos os casos, é uma coisa bem voluntária. Às vezes você não quer dar oferta, não quer ofertar, não tem motivos, você não está sendo grato, não tem gratidão para com o Deus eterno, para com o seu Deus. Tudo bem, não quer trazer nada para Ele, quer vir só de mão vazias, venha. Agora eu tenho medo dos santos dízimos, Senhor. Do papai do céu também não aceitar ele. Agora o dízimo é obrigatório, porque o dízimo não é meu, o dízimo é do eterno. Trazei-me todos os dízimos, é meu, todos os dízimos é meu, porque os dízimos e as ofertas moram tudo pertinho, está lá em Malaquias 3, de 8 a 10, eu tenho medo desses dízimos também não ser aceito, e se meus dízimos não for aceito, Senhor, eu estou frito. Porque nessa crise, Senhor, que estamos vivendo, o pobre só está conseguindo sobreviver pela sua... Eu digo você com toda franqueza, eu estou desempregado desde 1973. Eu perdi meu empreguinho há 34 anos atrás. Um monte de meninos dentro de casa, bebês. Criei esses filhos, essa família. Casamos esses filhos, estão cuidando das suas vidas. E eu devo tudo isso, Senhor, a minha fidelidade. Nesses dízimos, Senhor. E eu sempre me preocupei com isso aqui, eu sempre me preocupei. Um bom baiano aqui em Capim Grosso, depois que ouviu essa mensagem, na madrugada, ele deu o testemunho dele, ele disse: Martins, eu tinha ontem, quando você pregou essa mensagem, ontem, eu tinha nessa cidadezinha, uma cidadezinha pequenininha, um lugarzinho chamado Itatiaia, perto de Capim Grosso, uns 10 quilômetros, 9 quilômetros, 10 quilômetros. Ele disse: rapaz, nessa tirazinha de cidade aqui, eu tinha 5 inimigos aqui, capital. Rapaz, e quando você pregou isso, rapaz, e que você falou,
que pode ser que de repente esses dízimos também o Papai do Céu não aceita isso. Então eu fiquei meio doido. Já naquela noite eu saí daqui e resolvi o problema com Deus. E hoje de manhã já corri atrás deles. Teve um que me deu trabalho, porque saiu, o negócio teve feio, fedeu chifre queimado. O negócio nós demos no facão e deu no pau, tá entendendo? E quando eu cheguei lá na porta desse escritório, que o senhor botou os olhos em mim, ele palpou a gaveta, e eu disse: amigo, pelo amor de Deus, eu vim aqui lhe pedir perdão por aquelas doiduras, Ele falou: você some daqui, tranqueira da minha porta, some daqui do meu escritório, porque eu te conheço você, eu sei quem é você, não se atreva. Aí eu me ajoelhei, não é fácil isso não, para o bom baiano, viu, Senhor? Cabra quente, sangue quente, tem que acreditar nisso aqui, Senhor. Se não acreditar, não faz isso nunca. Não faz não. Tem que crer, Deus tem que entrar no meio, isso é obra do Espírito Santo. E eu me ajoelhei e disse: amigo, eu só vou levantar daqui se o Senhor me perdoar. Era o dono e o gerente. E Deus entrou no meio, compadeceram. Um pegou de um lado, outro pegou do outro, levantou. Você está sendo sincero, rapaz? Você veio para aqui, foi para isso mesmo, e nos abraçamos. E eu, com medo que meus dízimos não sejam aceitos. Quando Deus disse aqui: vós me roubais nos dízimos e também de quê? Nas ofertas. Mas o povão pergunta para Deus, assim, de uma maneira bastante irônica, assim, diz assim: mas aonde que nós te roubamos, Senhor? Aonde? Quando é que te roubamos? Porque na verdade, Senhor, em se tratando de dízimo e oferta, os judeus eram campeões. Eles chegavam a doar até 60% das suas rendas. Dízimos e ofertas. E Deus diz para eles: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Por isso que eles perguntam, mas de que nós estamos te roubando? É porque eles traziam, na verdade, todo aquele dinheiro, Senhor, mas cheio de ódios. Ódio entre eles mesmo, briga dentro da igreja, dentro do templo. Odiava os amalequitas, odiava os samaritanos, odiava os romanos, odiava os cananitas, odiava os filisteus, e cheio de ódio da viúva, ódio dos órfãos, e estava, Senhor, com o coraçãozinho querido, com as mãos sujas, com as mãos cheias de sangue. Por isso que Deus disse: eu não aceito. Vocês estão trazendo a verdade, mas eu não aceito. Engraçado, Deus não aceitando 60% daquelas rendas gordas, e agora recebendo moedinhas, Senhor, moedinhas de uma viúva. Moedinha, essa deu mais do que todos, vocês a lembram? Essa deu mais. Uma viúva, Senhor, carregada de bebês, com as mãos cheias de criança, deu tudo que possuía, coraçãozinho limpo, Senhor, mãos limpas. É assim Deus quer essas ofertas, Senhor. Deus quer suas ofertas, Deus aceita seus dízimos. Traga para que haja fartura no templo, para que o evangelho seja pregado. Traga seus dízimos. Mas vamos rever este conceito aí, Senhor. Olha essas mãos, como é que elas estão. Olha essa cabeça aí, esse coraçãozinho, como é que ele está. Você não é doido. Você tem juízo. É dotado. Deus te deu inteligência. Você sabe se você está bem ou não com a sua vizinhança. Você sabe se você está... E outra coisa, fala em vizinhos. Vocês já lembram daquele milagre que Eliseu, o homem de Deus, realizou com aquela viúva? O marido havia morrido, morreu endividado. Agora os credores veio, estavam levando os meninos dela como escravos, e ela agora está... lembra? Vocês já lembram que ela foi atrás de Eliseu? Eliseu primeiro perguntou para ela o que é que ela tinha em casa, ela disse que não tinha nada, sua casa estava limpa. E depois disse Deus na boca de Eliseu: então agora vá a seus vizinhos e os seus amigos, e pede muitas vasilhas emprestadas e não poucas.
Viu aí, querido? Você precisa também estar em dia com seus vizinhos. Você tem que ter amigos. Imagina o senhor se aquela mulher tivesse brigado, ou o juntamento dos filhos dela, e tivesse de mal da vizinhança toda, brigado com todos, ela ia caçar vasilha emprestada com quem agora? Você ainda tem amigos? Você tem vizinhos? Ou você está de mal deles todos? Não fala com eles? Viu? Aí não tem milagre, Senhor. Queridos, eu acho isso muito sério, Senhor. E Deus sabe que isso aqui tem me preocupado, Senhor, desde a minha mocidade. No livro intitulado Testemunhos para a Igreja, volume 6, na página 42, está aqui o parágrafo, está escrito assim: o Espírito Santo de Deus não pode ser derramado porque tem muitas divergências entre os membros da igreja, tem muitas amarguras entre os membros, tem muita inveja, muita política, muito ciúme, muito falar maldoso, tem muita suspeita. Tudo isso é inspiração satânica e tudo isso conspira contra a obra do Espírito Santo. Eu acho esse parágrafo aqui, Senhor, pesado. Diz que o Espírito de Deus não pode ser derramado, porque tem muita divergência, tem muito problema. Agora eu entendo, Senhor, Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, a serva do Senhor escreveu assim: antes do pôr do sol na sexta-feira, toda a família deve se reunir. Antes do pôr do sol, olha bem os detalhes, antes do pôr do sol. A família toda deve se reunir, o chefe reunir com a família. Falar nisso está precisando de uma reforma urgente nesse particular, viu, Senhor? Nosso Deus, antes do pôr do sol, Senhor, onde você está na sexta-feira, antes do pôr do sol, você está onde? Está ainda no trabalho? Está ainda atendendo lá a patroinha, o patrão? Não pode perder o empreguinho? Tem gente até com trabalhos, como é que eu diria, trabalha por conta própria, que ainda está aproveitando o máximo, e 4h30, 5h e tal, viu, querido, e olha no pôr do sol, ele ainda está chegando em casa, e pôr do sol já se foi, viu, querido, e não se faz mais pôr do sol, e acabou. Ainda tem carro para lavar, tem cachorro para lavar, a patroa ainda está passando roupa, a meninada ainda está ainda lá nos videogames, agarrado na malhação. Ah, querido, antes do pôr do sol, que a família deve se reunir e toda divergência, toda amargura, tanto na família como fora da família, deve se desaparecer. Para você receber o sábado do Senhor com o coração limpo, mãos limpas. Porque no sábado você vem trazer as suas ofertas, geralmente no sábado traz elas, traz os dízimos. Às vezes vem para a igreja, Senhor, de mal da esposinha, viu, de mal do maridinho, de mal do diácono, de mal do ancião, de mal do pastor, tem gente de mal, Senhor. De maus, anos a fio. Eu conheço uns que até já morreu. Morreu de mal. Agora, Senhor, tem um parágrafo que diz que do jeito que nós morremos, nós ressuscita. Lar Adventista, página 16. Ou se não, Lar Sem Sombra. Quem tiver ou Lar Adventista ou Lar Sem Sombra, página 16, livro de Ellen G. White, lá está escrito: do jeito que você morrer, você vai ressuscitar. Do jeito que morrer. Agora eu entendo o que diz o santo apóstolo Paulo, parece que é Efésios 4, 26, Senhor, se não me falha a memória, lá diz assim: não deixa que o sol se ponha, não deixa que o sol entra, você ainda é irado. Nós não podemos ficar de mal, Senhor, com ninguém, nem um dia. O sol não pode se pôr com você. Sabe por quê? Sabe por que a inspiração deixou isso escrito? Mandou escrever isto. Quem mandou escrever tem juízo. Porque você pode morrer de noite, Senhor.
Contos de mal da esposinha, não fala com elas, dormir separada, pobrezinha da bichinha, dorme lá no quarto, dorme lá no sofá, dorme lá fora, dorme lá no paiol, sei lá, e dorme em qualquer canto, menos que a esposinha, estou de mal, não falo com ela, vai para 15 dias, 30 dias, 60 dias. E quantos morrem nessa, dão um infartozinho lá para meia-noite, madrugada, viu que o coraçãozinho tranca, viu, queridinho? E depois todo mundo vai ver lá o indivíduo, faz um sermão bonito, sermão fúnebre, canta hinos. Morreu de mal, Senhor. Morreu de mal, com raiva, cheio de ódio. Gente, tem porventura alguém aqui nessa noite que está, quem sabe, passando por essa dificuldade? Em nome de Jesus, Senhor, pelo amor de Deus, resolva isso, disse Jesus, resolva enquanto está a caminho. Mateus 5, 24. Resolva enquanto está a caminho. Reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho. Não deixa nem para amanhã não, querido. Se possível, resolva isso ainda nessa noite. Porque nessa madrugada você pode de repente morrer, vir a faltar. Viu, queridos? E se você morrer assim, Senhor, aí não fica prestando não, como diz o bom baiano, aí a coisa não fica prestando não. Se você morrer assim, Senhor, primeiro que vai te dar as boas-vindas quando você ressuscitar, você sabe quem? O Lúcifer. Sois bem-vindo. Sois bem-vindo ao fogo eterno comigo. É doído isto, Senhor. Você acredita nisto? Não acredita, não? Então continue do jeito que você está. Continue. Continue. Sois bem-vindo ao reino do fogo eterno. A pessoa, aquele baita daquele anjo, 4 metros aproximadamente de altura, sei lá, viu, Senhor, querubim, 4 azonas, assim te saudando você na segunda ressurreição. Sois bem-vindo. Viu? Você morreu de mal do teu pai, tu morreu de mal de tua mãe, morreu de mal com o diáconozinho lá da sua igreja, você morreu de mal com o seu ancião, morreu de mal com o seu pastor, tinha raiva, tinha ódio, não falava com ele, 1 ano, 10 anos, 20 anos, tem gente de mal, Senhor, anos a fios. Quando o santo apóstolo Paulo, querido, escreve aqui, Efésios 4, 26 mesmo, Efésios 4, 26, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Amigos, em nome de Jesus, Senhor. Ah, meu Deus. 1 Timóteo 2,8, Senhor, olha para cá, olha para cá. Timóteo 2,8. O apóstolo Paulo disse: eu quero que todos os homens orem em toda parte do mundo, com as suas mãos erguidas, com as suas mãos levantadas, mãos sem sangues, mãos sem iras. Como é que estão as suas mãos, amado? Você está podendo levantar ela? Tem gente que gosta de orar com as mãos erguidas, né? Faz aquele movimento todo, gosta de colocar até as mãos em cima de gente doente, gente que está endemoniada. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Se você for colocar mãos sujas, mãos imundas, mãos cheias de ira, cheias de ódio, em cima de gente endemoniada por aí, você pode se dar mal. O demônio larga o cara lá e pula de você, entra em você. Você está rindo? Devia estar chorando. Devia estar chorando. Viu? Devia estar chorando. Se vocês lerem Atos capítulo 19, do 13 em diante, vocês vão encontrar lá 7 irmãozinhos que mantinha assim um conceito muito grande, filho do grande sumo sacerdote Cefas, e diz que foi orar lá com as mãos em cima de gente endemoniada lá. Os demônios largou a criatura lá e entrou neles. Bateu neles, acidentou eles, arrancou sangue neles, despiu eles, e eles tiveram que fugir do local nus e feridos. Leia Atos 19. Viu, queridinhos? Cuidado com as suas mãos, mãos erguidas. A serva do Senhor, num livro chamado Serviço Cristão, página 84, ela diz que muitas das vezes não tem condições de orar nem o Pai Nosso, quanto mais levantar mãos. Pai Nosso, oração modelo, oração dominical, aquela oração de ensinar para os bebês, ensinar para as crianças, viu, queridos?
Porque quando chega naquela parte ali, que diz assim, perdoa-me, Senhor, assim como eu... Aí você tem que dar uma paradinha. Assim como eu tenho que... Viu? Você tem que dar uma paradinha. Porque em Marcos 11, 25, lá está escrito que Deus perdoará você na medida que você dá o perdão. Na medida que você perdoa. Do tamanho do perdão que você dá, é o tamanho do perdão que tu recebe. Se você não perdoa ninguém, amigo, como é que tu vai orar o Pai Nosso? Acorda. Em nome de Jesus, acorda, pelo amor de Deus. Ah, queridos, estamos caminhando aí para o final. Tem uma revista aí, está com a gente. É uma história que quando li, Senhor, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha, não é de dizer que é cristão, não. Fiquei com vergonha de dizer que é até crente. Porque o mundo está cheio de crentes, Senhor. Crentes, cheio de irmãos. Paz e graça, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Crente, está cheio de crente. A Bíblia diz que o próprio demônio, com seus milhões de anjos, diz que tudo é crente. Tiago 2, versículo 19, diz que eles crêem tanto que chega a estremecer, chega a tremer, de tanto que eles crêem. Agora eu fiquei com vergonha, Senhor, não é dizer que é cristão, não, Senhor. Com vergonha, Senhor, de dizer que é crente. Quando eu li essa história, viúva, Senhor, marido morreu, ficou um filho, único filho, fazendo o 3º ano de administração, menino cheio dos dons, dotados, menino educado, Senhor, dessa igreja Adventista 7º dia, menino criado em condomínio fechado, tipo frango de granja. Só conhecia o caminho para a igreja, o caminho para o colégio, para a faculdade, para casa, segurança, aquela coisa toda, e aquele garotão, alegria da mamãe. Menino educado, abençoado. Diz que saiu, Senhor, pediu o carrão da mamãe, foi dar umas voltinhas, um landau, esse bonitão rabo de peixe, e saiu pela praça ali, rodando. De repente, num sinal, foi abordado por um elemento, cheio com a arma, botou no ouvido dele, pedindo a carteira, pedindo dinheiro. Ele, coitado, sem experiência, assustado com a situação, com aquela arma no pescoço, fez um movimento brusco assim, para pegar a carteira que estava no soalho do carro. O sujeito interpretou a coisa errada e atirou na cabeça dele, matou o menino. Senhor, que paixão esta mulher, quanta lágrima, quanto choro, ficou desfilhada, perdeu o marido, perdeu o filho, riqueza, Senhor, mundo de riqueza, patrimônio. Meter esse sujeito, Senhor, lá na cadeia, esse infeliz. E ela, tudo passa, Senhor. Ela começou a visitar o sujeito, foi dando estudo para ele, foi dando estudo, o sujeito converteu. Aceitou a Jesus como seu Salvador, lá atrás das grades, batizou-se. Querido, a história diz que ela gastou uma fortuna, muito dinheiro para dar para ele uma condicional. E adotou ele como filho, Senhor, no lugar do filho que ela havia matado. Aí eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Viu, querido? Isso te fala alguma coisa? Isso é acreditar em Mateus capítulo 5, Senhor, verso 43 até o verso 48. Isso é acreditar. Mas essa história é longe, Senhor. Eu tenho uma quentinha aqui, vizinho meu, porque eu moro em Belo Horizonte, bairro Tony, e bem assim, de frente a mim, assim, tem o bairro Maria Helena. Seu Edivaldo, casou a família toda, ficou um filho, não casou, mas garoto, seus 30 anos, a alegria do papai e da mamãe, trabalhando de pedreiro, junto ainda o papai ainda trabalhando. O Renato, Senhor, é um moço que faz cultos de vigílias em Belo Horizonte, todo sábado, cada sábado ele está na igreja, tem experiências lindas. Começa das 10 e vai até 6 da manhã. Edinaldo, Senhor, estava indo para o culto, esse culto de vigília.
sua biblinha, seu ináriozinho, 9h20, 9h30, eu estava indo a pé, era por perto. De repente o sujeito pula na frente dele, com a faca, botou a faca no pescoço dele, pedindo dinheiro. Ele implorou: não tenho nada, só. Se você deixar, eu volto lá em casa, ver se pega alguma coisa para você, mas que eu não tenho nada. Estou indo para a igreja, estou indo até a pé. E o cara possuído, cheio de demônio, começou a esfaquear o Adinaldo, dando facada. Veio o ônibus, bairro Tony. Quando viu aquele desespero, Senhor, o ônibus parou para ver se Adinaldo, ver se safava daquele demônio. Pegou naquele corrimãozinho ali, do ônibus ali. E o cara já esgotando, perdendo o sangue todo, deu mais um monte de facada. Lá ficou Edinaldo, Senhor, caído, com o ináriozinho todo embebido no sangue, sua bibrazinha de lado. Oh, paixão, Senhor, que tristeza, Senhor, pobre dos velhinhos, dos pais. Botaram esse infeliz na penitenciária de Neves, Duta Ladeira. Está lá, Senhor. O senhor Edivaldo começou a visitá-lo ali, Senhor, mas a velhinha, sábado após sábado, lá para o 20º estudo, finalizando o trabalho, o rapaz confessou, disse: senhor Edivaldo, como eu gostaria de fazer parte dessa igreja, como eu gostaria de aceitar esse Jesus, eu até aceito ele sim, mas o crime que eu cometi, a razão que eu estou aqui dentro, é imperdoável. Eu matei um jovem inocente, indo para a igreja, covardemente, com a minha cabeça cheia de droga, cheia de crack. E o senhor Edivaldo insistiu: Deus te perdoa, meu filho, Jesus morreu por você. Ele disse assim: mesmo que Jesus me perdoa, mas eu tenho certeza que os parentes desse rapaz nunca me perdoarão. Pai e mãe, se ele tiver, nunca me perdoará. O velho, com a voz embargada, com a velhinha de lado, disse: meu filho, nós somos pais do Edinaldo, nós perdoamos você sim. Eu sei que você matou meu filho está salvo, meu filho morreu no caminho da igreja, nós conhecemos o nosso filho, um bom filho. Você está perdoado. Edinaldo batizou, Senhor. Está hoje preso, está cumprindo lá a cadeia, tem uma capela lá dentro, é o diretorzinho da capela, é o pregadorzinho de lá de dentro. É assim, querido. Se você não acredita nisso, Senhor, mas tem gente que acredita. Se você não acredita, tem gente que acredita, querido. Isso aqui é para você acreditar, meu amigo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Cuida do seu inimigo, ore por ele, pede a Deus por ele. Quando eu li isso, Senhor, quando eu ouvi essa história, essa eu li e essa eu acompanhei, que eu estou lá pertinho do negócio, Belo Horizonte. Eu fiquei pensando, quantas das vezes ficamos de mal, Senhor, de pessoas, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, picuinhas, enguiçozinho, mal entendido, nas comissões, quantas brigas nas comissões, quantas raivas, quantos ódios, viu, queridos? E aí não se fala mais. Não gosto dele, não gosto dela, estou com raiva. Ela que vai pregar hoje, nem lá eu não vou. É bom que não venha mesmo, Senhor, não venha dia nenhum. Fazer o quê? Fazer o quê, te pergunto? Para o céu tu não vai. Não vai. Porque lá no céu não vai haver separação. Fica um bocado aqui, que não é muita chegada a este lado daqui, e o de lado de cá, viu, querido? Outra coisa, amigo, outra coisa, Senhor, Santa Ceia, não participa de Santa Ceia? Quantos não participam de Santa Ceia? Vem até na igreja no dia da Santa Ceia, mas ele se assenta aí, se agarra aí, o demônio garra nele aí, viu, queridos? E ele mostra que está realmente com raiva, cheio de ódio. Que tolice, Senhor. Aqui a palavra é clara, disse o Senhor Jesus: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem vida eterna. Mas quem comer a minha carne, quem comer a carne do Messias, do Filho de Deus, e quem beber o seu sangue, tem vida eterna, porque eu ressuscitarei no último dia. São João 6,54 em diante, isso está escrito, Senhor, vida eterna.
Quantos não participam de Santa Ceia, Senhor, e ficam bicudos? Às vezes o enguiço está aqui pertinho mesmo. Em Mateus 18,15 está escrito que se alguém tem alguma coisa contra você, vá até ele e resolve o problema, resolve o enguiço. Até não é para o sujeito vir a você, não. É para você ir a ele, não importa o que ele fez com você, vá a ele e tenta resolver o problema da melhor maneira possível. Santa Ceia, Senhor. Quantas das vezes a gente observa este lado aqui, todos levantam humildemente, se reconciliou, deu seu perdão, pediu perdão, e agora levanta para participar. Já desse lado aqui, todo mundo amarrado, todo mundo cara feia, bicudo, zangado, ainda olhando assim, acusando. Viu, querido? Você quer ver, o negócio está tão fácil, tão simples, é só levantar daqui, chegar até aqui, apertar a mão, pedir desculpa, pedir perdão, chorar, Senhor, lavar os pés lá, se entender, se confessar. Entra ano e sai ano, Senhor, e não participa de uma Santa Ceia. Meu Deus do céu, se essa criatura morrer desse jeito, Senhor, ele está perdido. Se ele morrer desse jeito, ele vai levantar na segunda ressurreição, não vai levantar na primeira, não, porque disse Jesus: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida eterna. E aí, Senhor, essa desvantagem é muito, Senhor, pelo amor de Jesus Cristo. Será que você ainda vai ficar, Senhor, sem participar da ceia? Tomar a Santa Ceia por coisa tão boba, Senhor, coisas corriqueiras, coisas passageiras. Imagina o Senhor, essa mãe perdoando esse sujeito, estudando com esse sujeito, dotando ele como filho no lugar do filho que ele havia matado. Querido, isso te fala alguma coisa? Viu, queridos? Isso te fala alguma coisa? Eu ainda tenho aqui um parágrafo, Senhor, estou lendo, devo estar terminando. Olha para cá, Senhor. Esforcemo-nos para andar na luz, assim como Jesus está na luz. O Senhor mudou o cativeiro de Jó, mudou a sorte de Jó quando ele orou, não só por si mesmo, mas também pelos seus adversários. Quando Jó desejou honestamente que seus ofensores fossem ajudados, ele próprio recebeu ajuda. Oremos não só por nós mesmos, mas pelos aqueles que nos ofendem e que continuam nos ofendendo. Ore sobretudo mentalmente, ore sem cessar. É o único remédio, Senhor, é o único antídoto para esse veneno do ódio, da raiva, da ira, é orar, Senhor. Orar sem cessar, em favor daqueles que estão te machucando, que estão te ferindo, que estão te odiando, levantando falso de você, te caluniando, judiando com você, viu, querido? Mesmo que você não queira orar, mas ore a si mesmo, ore. Não deixa, Senhor, que esse ódio, que essa raiva, que essa ira vai se espalhando no seu corpo. Não deixa não, querido. Quanto mais rápido você resolver isso, é melhor, antes que isso toma conta de todo o seu corpo. Quantos estão morrendo, Senhor? Tuberculoso, canceroso, úlcera, gastrite, porque não tem nada para matar mais do que raiva, do que ódio, Senhor. Não tem, querido. Quantos deprimidos, Senhor, cheio de depressão, cheio de raiva, não perdoa, não dá perdão. Aqui diz que um dos tristes fatos da vida é o seguinte: é fácil ofender, é fácil ser ofendido, mas o que não é fácil é perdoar. Se perdoar fosse tão fácil como é fácil ofender, que mundo diferente seria o nosso, que mundo diferente. Mas nós ofendemos as pessoas, espeta as pessoas, fere eles, sangram eles, e eles vão embora, Senhor, e você não quer nem saber, que se dane. Oh, meu Deus, por isso a igreja está sofrendo, Senhor, o povo está doente, câncer,
lares se esfacelando, Senhor, filhos não converte, câncer, Senhor, tive num distrito, um canto deste mundo aí, que a gente está sempre rodando aí, nesse distrito, Senhor, o meu amado pastor ali, que ficou muito amigo, ele disse: Martins, aqui tem uma coisa triste, rapaz, aqui no meu distrito nós estamos com 64 casos de câncer, eu visitei uma meia dúzia, Senhor, tentamos mostrar isso, ler isto, para aquelas pessoas ali morrendo em cima da cama, Senhor, câncer, doenças, a igreja está sofrendo, Senhor. Aqui diz que o Espírito de Deus não será derramado, diz que não pode ser derramado enquanto essas coisas estiverem no nosso meio, enquanto essas picuinhas, Senhor, estiverem no nosso meio, esses ódios. Esperamos encontrar nossos irmãos nos céus? Testemunho seleto, página 388. Esperamos encontrar nossos irmãos nos céus? Só se pudermos viver em paz e harmonia com eles aqui, aí então poderemos viver lá. Como poderemos com eles viver no céu, se aqui nós não conseguimos viver sem luta e sem contendas contínuas? Como, querido, que vamos viver lá nos céus com nossos irmãos, se aqui nós não temos paz? Se você quer ser santo nos céus, primeiro você tem que ser santo aqui. Meus queridos, aqui ainda diz mais: se quando nossos irmãos suspeitassem mal de nós, se nós fôssemos ter com eles dizendo: perdoa-me se alguma coisa lhe fiz para te ofendê-lo, perdoa-me, aí nós poderíamos quebrar o feitiço de Satanás e libertar nossos irmãos das suas tentações. Não mais, irmãos, que coisa alguma se interponha entre vós e vossos irmãos. Se tem alguma coisa que podeis fazer, embora com sacrifício, para remover a suspeita, fazei-o. Eu gosto desse parágrafo, senhor, sabe por quê? Porque que diz, a serva do Senhor escreveu, inspirada pelo Espírito Santo, ela disse assim: se tem alguma coisa que vós podeis fazer para poder remover a suspeita, mesmo que seja com sacrifício, deveis fazê-lo. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que às vezes não precisa de sacrifício para remover uma suspeita. Tem pessoas de uma têmpera boa, abençoada, tem gente manso, amigo, tem gente que faz questão da paz, é os pacificadores. Mas eu sei que tem gente aqui nessa noite de temperamento duro, Senhor. Meu Deus, temperamento duro. Eu conheço pessoas que dizem mesmo: se for para mim atrás de fulano, pedir desculpa, pedir perdão, eu prefiro ir para o inferno. Pois vá mesmo, vá para o inferno mesmo, querido, vá para o inferno mesmo, porque cheio de raiva, cheio de ódio, viu, querido, tu não vai para os céus de luz lá de Deus, não, é para o céu da boca do dragão, da boca da onça, como dizia meu velho pai, vai para o céu da boca da onça. Viu, queridinhos, ainda que lhe custa sacrifício, mas vale a pena. Vale a pena. Como é que está a sua sorte? Está dura? Seu cativeiro está pesado? Vamos rever isso nessa noite. Quem sabe algum enguiço, ficou no passado. Você nem sabia disso, mas Deus está, quem sabe, querendo te acordar você nessa noite. Está doente? Está desempregado? Nada está dando certo? Ora, e as bênçãos nunca vêm. Vamos ver isso nessa noite, Senhor. Vamos recordar passado. O tempo passa. E sabe qual é o objetivo do demônio? É não deixar você confessar nunca seus pecados, nunca. Porque tem pecado que exige uma confissão pública, Senhor. Tem pecado que você pode confessar secretamente, você e Deus, e pronto, e acabou. Mas tem outros que tem que ser público, tem outros que você precisa ir atrás, correr atrás, para poder resolver o problema. Pedir desculpa, pedir perdão. Às vezes envolver o prejuízo, acertar os prejuízos, devolver o que roubou, naquilo que foi desonesto, precisa. E o Satanás está fazendo tudo para não deixar você fazer isso, querido. Ele está fazendo tudo.
porque Ele sabe, se tu morrer assim, é Ele que vai te dar as boas-vindas naquele dia, é Ele que vai lhe dar as boas-vindas. Que coisa triste, Senhor, pelo amor de Deus. Agora eu entendo, Senhor, o que tem em 1 Timóteo 5:24, 1 Timóteo 5:24, lá está escrito assim, que pecado de alguns homens será visto, será resolvido antes do juízo, mas de outros homens só depois do juízo. Agora eu pergunto a você, coisa que é resolvida antes do juízo tem esperança, não tem, Senhor? Tem ou não tem? Antes do juízo, agora, nesses dias que nós estamos vivendo, tem ou não tem? Mas e coisas que vai ficar para depois do dia do juízo, tem esperança para isso? Oh, meu Deus do céu, agora eu entendo porque que Satanás monta em cima, enche você de preconceito, enche você de timidez, enche você de vergonha, mas você caminhar atrás dele, ainda mais você ancião, diácono, rapaz, você é louco, vai não, que vergonha, viu? É o demônio que faz isso. Você é chefe das diaconisas, imagina você uma pregadora do Ministério da Mulher, ir atrás daquela gentalha lá para pedir desculpa, isso é sofisma do demônio. É Ele que não quer deixar você pedir desculpa, é Ele que enche você de orgulho, de exaltação, porque Ele sabe, se tu morrer assim, amigo, você sabe, Ele sabe, se você levar esse pecado para a tumba, para a sepultura, você está perdido, confessa ainda nessa noite, libera perdão, Senhor, em nome de Jesus, libera perdão, pelo amor de Deus, dá perdão, se possível for, o quanto depender de vós, nem dorme essa noite, emproblemado com ninguém, dá um telefonema, e se o indício tiver aqui mesmo, Nilhão, ainda vai lá nessa noite, faz qualquer coisa, porque tu pode morrer nessa noite, e tu vai perder tudo que tu ganhou com tanto sacrifício. Que Deus te abençoe, amigo. Amém. Que ninguém saia daqui zangado, que ninguém saia daqui triste. Não, Senhor. O objetivo dessa mensagem é te acordar você. Essa mensagem é para despertar você. De repente você está dormindo. Talvez você nem sabia disso, da seriedade disso. Deus quer suas ofertinhas no próximo sábado. Deus quer que você traga seus dízimos. Mas com mãos limpas. Coração limpo, mente limpa, reconciliado, abençoado, é isso que Deus quer, e Ele aceita, Senhor, que seja que as moedinhas molinha, dada com coração limpo, Ele aceita, mas você pode trazer montões, você pode trazer carro cheio, mas com coração sujo, de mal, inimigo, Ele não aceita, Ele considera como tu está roubando dele. Que Deus nos abençoe, Senhor. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Nós estamos terminando. Nós estamos orando por você neste momento. Estamos te convidando para amanhã estar aqui, para nós aprender um pouco quem vai morar na presença do Deus eterno. O título dessa mensagem dessa noite, como anunciamos antes, amai vossos inimigos, está aí fora, num kitzinho verde. Leva para casa, escuta, confere e ajuda este ministério. Nós ficamos até 2 anos fora de casa, às vezes você não pode fazer isso, às vezes você não foi chamado para isso, mas você pode ajudar com os seus troquinhos aí, em nome de Jesus. Feche os olhinhos, Senhor. Papai eterno, fizemos tudo o que nós pôde, Senhor, para passar a Tua palavra com integridade, na nossa simplicidade, Senhor, passar com energia, com garra, essa mensagem forte, Senhor, essa exigência, quase que poderíamos dizer, Deus, que o Senhor nos perdoa, mas quase que radical, doída para nós, com essa natureza miserável, essa natureza de porcos e espinhos. Ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos. Ó Deus, nos dá um coração quebrantado, um coração humilde, abençoado, Deus. Ó Deus Santo, se porventura tem algum indício aqui nessa noite, tem algum problema aqui, que isso seja resolvido, que ninguém venha morrer, Senhor, de mal de ninguém, que não venhamos a deixar nem o sol se pôr sobre as nossas iras. Precisamos trazer nossos dízimos, Papai eterno,
precisamos trazer nossas ofertas, precisamos levantar nossas mãos para colocá-las sobre os doentes, sobre as pessoas que estão sofrendo de ódios espirituais. Purifica nossas mãos, Senhor, por misericórdia. Ó Deus eterno, a nossa sorte está dura, Senhor, nosso cativeiro está pesado demais, a tua igreja está sofrendo, Deus, ajuda-nos a cair em si, Senhor. Ó Deus, batiza-nos com seu Santo Espírito, nos dá humildade, Senhor. Ó Deus Santo, em nome de Jesus, que ninguém nessa noite venha dormir de mal de ninguém, com raiva de ninguém, que possa telefonar ainda nessa noite. E se não tiver mesmo jeito desta noite, Pai, dá-nos mais um amanhã, mas que não deixe passar de amanhã, meu Pai. Traga-nos amanhã, Deus, muita gente, traga muitas pessoas, Senhor, para ouvir quem vai morar na presença do Deus eterno. Nós te pedimos tudo isto, Pai, te agradecemos por tudo, no nome sagrado de Jesus e pela comunhão do vosso Santo e Eterno Espírito. Amém. Saia em paz, em nome de Jesus. Deus os guardará, Deus dará paz. Não precisa ter medo, porque Deus está ao vosso lado. O inimigo não terá poder para tocar em nós. Vamos em paz, em nome de Jesus. Alô, amigo, nós lhe agradecemos pela vossa atenção e nós estamos também, queremos lhe pedir, se você sentir no seu coração o desejo de fazer parte deste canal, ser um mantenedor deste canal, que você possa ajudar com qualquer quantia que você sentir no seu coração. E logo que você fazer o depósitozinho, a gente estará enviando para você uma mensagem inédita, para você apreciar a mensagem que não tem lá no YouTube, e fazer exclusivamente aí para vocês, ok? E se você sentir no seu coração, se o Espírito de Deus tocar no seu coração, faça parte com a gente deste canal, e tenho certeza que você será abençoado muito em nome de Jesus. Vai cantar.